Boa tarde a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva. E hoje eu quero falar de um assunto sobre a homossexualidade e o homossexualismo. E por que eu quero falar desse assunto? Não para criticá-los, porque você já percebeu que qualquer assunto que nós falamos no que diz respeito a esse tema, nós somos taxados de homofóbicos. Nós somos taxados de homofóbicos porque nós fazemos um comentário aprofundado e com base sempre dentro de um sentido científico. Nós não estamos aqui para discriminá-los e nós não estamos aqui para desrespeitá-los, mas também nós não estamos aqui para aplaudi-los. Nós estamos aqui para aceitá-los no sentido de que é natural e tem que ser desconstruído a questão de homem e mulher. Não. Do que nós entendemos que isso é extremamente científico e biológico. Só procria homem em união com a mulher. Não há nada diferente disso. Ainda que o homem não tenha relação, existem outros meios que ele precisa da mulher e a mulher precisa do homem para que haja procriação. A não ser que a ciência se evolua de tal forma que consiga fazer um espermatozoide que não tenha nada a ver com o homem, que não seja tirado do homem, mas que eles consigam criar esse espermatozoide e esse espermatozoide entrar naquele óvulo e fazer com que aí surja uma vida. Então antes de eu falar sobre esse assunto, eu tenho que ler o texto mais antigo, ou melhor falando, o livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, e o que nela está escrito. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aí está o que nós cremos, que quem criou o homem e quem criou a mulher foi Deus. Ele criou e uniu esse homem e essa mulher. E disse, multiplicar e encher a terra. Então a união de um homem e uma mulher pode sim aí surgir uma criança, um bebezinho. E essa é a grande realidade. Porque de um lado biológico, isso é científico, existe e sempre existirá enquanto a raça humana existir. XX menina, XY menino, só esse, não existe uma terceira via. Eu não estou falando aqui como crítica, não estou falando aqui como perseguição, estou falando que está dentro. Se isso um dia vai ser modificado e que alguém consiga comprovar isso cientificamente, que há uma terceira via, ok, eu não conheço. Eu ainda não conheci e talvez nunca vou conhecer que a união de dois homens possa surgir uma criança. Eu também nunca vou ver que a união de duas mulheres possa sair daí um bebê. Então, de certa forma, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem para que surja isso. Ainda que aquele casal homossexual venha adotar uma criança, claro que eles precisam fazer isso para que haja ali, então, uma criança no meio deles, porque eles mesmos, por si só, não têm condições e isso nunca vai acontecer. Agora, a grande questão é, porque as pessoas são muito contra a gente tratar desse tema. Só que eles querem falar abertamente, eles querem fazer divulgações sobre o assunto, fazem a sua passeata gay lá na Avenida Paulista. Ok, nós respeitamos. Respeitamos o pensamento deles, respeitamos a vida como eles querem levar. Ok, vocês querem viver assim? Vivam a vida de vocês. Nós respeitamos, mas nós não aplaudimos. Eu não aplaudo isso. Então a grande questão existe uma grande diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Existe
homossexual muito sincero. Pessoas que sabem das suas condições, sabem da sua escolha, sabem da vida que está levando e aí não mistura as coisas. Já existe aqueles que levantam bandeiras para defender o seu comportamento. Aí ele parte para um outro conceito. É por esse motivo que eu digo a vocês que homossexualidade é uma coisa e homossexualismo é outra. Claro que alguns anos atrás diziam que homossexualismo era uma doença. Eu nunca concordei com isso e não concordo com isso. Graças a Deus, essa ideia foi jogada no lixo e eu concordo plenamente. O homossexualismo não é doença. E isso tá claro. Mas agora ele tem uma outra expressão para isso. Embora alguém não vai concordar comigo, mas a expressão é essa, do homossexualismo hoje. Porque tudo que termina com ismo tem um pouquinho de ideologia, tem um pouco de filosofia aí no meio, para tentar trazer uma ideia, para tentar, de certa forma, fazer a cabeça de alguém para que venha aceitar aquilo como sendo uma coisa extremamente correta. Esse é o sentido da palavra, que é como correta. Mas biologicamente e cientificamente não tem nada a ver. Que eu saiba, como eu disse a vocês, XX é menina, XY é menino. Se existe uma terceira via, então fora disso aí é simplesmente uma variante que alguém tenta fazer e colocar e que não é considerada uma variante pura. Essa é a grande realidade. Não é eu que estou falando, eu li em livros de ciência. Então tudo que eu falo aqui, eu não quero falar para a minha cabeça. Primeiro porque eu não sou cientista. Eu sou teólogo, eu sou pedagogo. E fazendo a minha formação de pedagogia, de filosofia e sociologia, não como uma graduação acadêmica, mas tendo essa formação por dedicação, autodidata. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem com essas ideias de querer impor naquilo que já está estabelecido e vem com aquela ideia de dizer assim, nós precisamos desconstruir a questão de homem e mulher, na verdade ele não está querendo desconstruir, ele está tentando destruir o que já está construído. Não é desconstruir, é destruir o que já está estabelecido desde o princípio, homem e mulher. Então, quando eles falam essa questão, eles dizem que nós somos o quê? Homofóbicos. Só porque eu estou falando aqui tranquilamente, não estou ofendendo ninguém, não estou atacando ninguém. Ah, você é homofóbico. Se por eu estar falando do tema eu sou homofóbico, então eu vou criar uma palavrinha também aqui, não sei nem se existe. Então vocês também que quando falam alguma coisa de nós, que somos héteros, então vocês são heterofóbicos também. Se eu sou homofóbico porque eu estou tratando do tema aqui tranquilamente, sem ofender ninguém, então vocês também que falam, bem que vocês não falam tão suavemente como eu estou falando aqui. Vocês falam agredindo mesmo os héteros. Vocês falam agredindo. Então vocês são heterofóbicos também. Só que isso não é questão. Se você me chamar de homofóbico, eu chamo você de heterofóbico. Aí nós estamos empatados. Aí vamos para a justiça em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existe um vídeo aí na internet aí que me chamou muita atenção. O rapaz lá que comenta esse vídeo, o nome dele chama Gabriel Monteiro. Parece que esse que é o nome dele. Por que eu estou citando o nome dele aqui? Porque ele é um rapaz que ele é muito firme no que fala. Tem um conceito muito bom, seguro, e essas pessoas me chamam a atenção. Eu gosto de assistir alguns vídeos, e de repente eu me encontrei com esse vídeo desse rapaz, e ele está conversando na rua com certas pessoas que tinham pensamentos diferentes daquilo que ele cria. E ele começou a conversar com alguns homossexuais, e ele fez umas perguntas bem interessantes, que embora eu já tenha lido em alguns livros e vendo outras questões, mas ele trouxe num sentido bem prático. Ele havia falado para um rapaz, conversado com o rapaz se expressou para ele que ele era o que ele queria ser. É interessante, eu ouvindo lá, o rapaz falou, o rapaz homossexual, eu sou o que eu quero ser. E esse rapaz, Gabriel Monteiro, falou para ele, não, você não é o que você quer ser.
nós somos o que somos. Não, eu sou o que eu quero ser. Aí ele, parece que ele perdeu a paciência com o rapaz e falou assim, então se você quiser ser uma gaivota agora, você consegue ser uma gaivota? Você quer ser uma formiga, você quer ser uma formiga, você pode ser uma formiga? Então você não é o que você quer ser, você é o que é. Nós somos o que somos. E ele até coloca, se eu quiser agora ser uma mulher, eu posso ser uma mulher? Aí o rapaz, sim, você pode ser uma mulher, então eu posso entrar agora no banheiro das mulheres? É uma coisa bem prática, né? Você vê que aquele rapaz, não sei o que, tudo aí, ficou... Né? Então é isso, nós somos o que somos. Se você nasceu homem, é homem. Embora você tenha as características que você pode atribuir ao feminino, mas o seu DNA continua sendo masculino. Você pode até mudar o lado externo. Sim, você pode colocar seio, você pode colocar o que você quiser. Até dizem que o fenótipo você pode ter condições de mudar alguma coisa externamente, mas o genótipo não, porque é o que é. A sua estrutura genética é para isso. Eu estou falando contra, eu estou te criticando, não. Só estou falando o que é biologicamente, cientificamente correto. Você não tem como mudar isso dentro. Não existe cromossomos homossexuais. É por esse motivo que a gente vai falar aqui qual é a diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Porque sabe que homossexualismo tem a ver muito com filosofia e ideologia. Então eu vou pegar aqui um conceito de um outro pensador, um estudioso, muito... Eu também admiro ele em algumas coisas, outras coisas eu não concordo, mas ele também ele traz uma situação sobre essa questão muito interessante. Vocês conhecem, Caio Fábio. Caio Fábio é um grande estudioso e ele faz uma definição bem interessante, fazendo a diferença básica entre homossexualidade e homossexualismo. Então ele fala o seguinte: homossexualidade é uma condição sexual. Essa é a condição. Agora, quando ele diz homossexualismo, aí ele pega um pouco mais pesado, porque vocês sabem que o homossexualismo, alguns anos atrás, era considerado como doença. Eu não foi jogado fora essa ideia, eu também não aceito essa ideia. Então, homossexualismo. O Caio Fábio diz o seguinte: homossexualismo é uma ideologia, é uma filosofia, é um projeto político que alguém tenta disseminar isso pelo mundo, fazendo com que as coisas sejam aceitas de certa forma que o outro lado seja não aceito. Então, a homossexualidade é uma condição sexual. Condição sexual, isso quer dizer que às vezes as pessoas precisam de condições. O meio ambiente onde ela vive, as situações com que aconteceu na sua vida, isso foi levando ela para esse lado. Nunca é uma situação de que geneticamente nasceu assim. Ninguém é assim. As pessoas se tornam assim. Digamos assim, eu vou dar um exemplo aqui. O ladrão nasceu ladrão? A prostituta nasceu prostituta? Não, ela não é assim. Ela se tornou assim de acordo com a sociedade onde se vive, pela educação que teve, ou outros motivos que, se a gente for pesquisar, vai ter várias causas diferentes. Então, o que eu estou falando aqui não é uma perseguição, não é um desrespeito. Eu tenho amigos homossexuais, sinceros, que dizem para mim: Johnny, eu sigo e eu tenho esse comportamento, mas eu sei que o padrão do Criador era fazer homem e mulher. Esse é o padrão. E eu não vou defender de que aquele padrão é errado e a vida que eu estou levando aqui é a certa. Não. Mas eu estou nessas condições. Então, eu estou aí diante de um homossexual sincero, que reconhece e que vê as suas condições. E não tenta nada, como fala assim, nós precisamos desconstruir. Desconstruir o quê? Vocês não estão com a idade de desconstruir. Quem segue o homossexualismo, ele está a fim de destruir o que já está construído desde a origem do mundo. Antes de você nascer, que você vem com essas ideias de desconstruir, já existia isso. Não vai ser você agora. E uma coisa eu digo para você: você não é o primeiro e não será o último que vem com essas ideias para tentar destruir
aquilo que já está feito há muitos anos atrás pelo Criador. Você não vai conseguir fazer nada contra a família. Então você é o que você é. Se você é homem, você é homem. Você vai ter seguir outros comportamentos, isso é uma escolha sua, mas não tente dizer que isso não foi uma escolha sua. Porque de certa forma, o lugar onde você vive, os pensamentos que você teve e as ideias que você tem, é isso. Então, a homossexualidade é uma condição homossexual. Agora, o homossexualismo é uma coisa estranha, porque todos que fazem parte do homossexualismo, eles levantam bandeiras contra, parada gay, não sou contra, cada um na sua, mas eles levantam bandeira para falar contra aqueles que têm o seu pensamento diferente. E aí teve outra questão esse Gabriel Monteiro, que ele falou, achei interessante. Essa argumentação eu havia feito por algumas pessoas que defendem, eles defendem o homossexualismo, né? São do lado do homossexualismo. Os caras que são da homossexualidade, que são mais inteligentes, são mais intelectuais e sabem da sua vida, ele não fica se expondo, não fica nada. É uma escolha dele e tudo. Ele reconhece que para ele nascer teve que ter a união do pai dele com a mãe dele. Ele sabe que ele nasceu dessa forma. Então ele não bate nem cabeça com isso, ele não discute isso. Isso é uma escolha dele e pronto. Essas pessoas aí, eu tiro o chapéu. Esses homossexuais, eu tiro o chapéu, que ele sabe que para ele nascer precisou da união do pai dele com a mãe dele. Então, essa pessoa tira o chapéu. Já existe aquele outro grupo de defensores que vem para cair, porque não ganha uma. Essa é a grande verdade. Eles vêm para cair. Então, esse Gabriel Monteiro havia feito uma pergunta, eu também fiz pergunta para várias pessoas que defendem. Não fiz pergunta para pessoas que são sinceras. Homossexual sincero, honesto, eu não faço essa pergunta, mas homossexual que quer defender uma coisa que nem ele domina, nem ele sabe do que está acontecendo, simplesmente só quer justificar aquilo. Agora, se ele tem uma discriminação de alguém, vai ter. Todo mundo é discriminado no mundo. Tem pessoa que é pobre, é discriminada às vezes por alguns ricos, mas tem outros ricos que não discriminam. Tem pessoas que são negras, tem outros que têm o racismo em relação ao negro, tem outros que não têm. Então, meu amigo, de uma certa forma você não vai escapar da boca de alguém que tenha o preconceito. Agora, eu não tenho preconceito. Preconceito é uma ideia pré-estabelecida. Estabelecida no sentido que é uma pré-ideia daquilo que não tem fundamento. Eu não, eu tenho um conceito estabelecido sobre o que eu estou falando. Eu não sou preconceituoso, porque não existe uma pré-ideia. Eu não tenho um pré-entendimento, não é uma coisa infundada. Não, eu tenho um conceito estabelecido sobre aquilo que a biologia fala. Agora, se um dia a biologia mudar, e aí eu vou ter que me apegar aos livros antigos, porque se os modernos vierem fazendo alguma coisa que a ciência dos conservadores não aceitam, aí é outra situação. Então esse Gabriel Monteiro fez uma situação que eu achei interessante. Ele perguntou para um homossexual, olha o que ele fez. Se um homem heterossexual vivesse, tivesse 40 anos sendo hétero, 40 anos sendo hétero, depois de 40 anos ele virou gay, esse homem heterossexual, ele nunca foi hétero? Aí o homossexual falou, não, ele nunca foi hétero, ele sempre foi gay. Ele só estava dentro do armário, então ele passou 40 anos se escondendo e depois ele se revelou como gay. Então ele reconhece que esse homem de 40 anos que se dizia hétero, nunca foi hétero, mas que na realidade era gay. Só que esse rapaz, ele investe os quadros. Então ele coloca aqui, e uma pessoa que viveu 40 anos gay, estava 40 anos gay, e depois de 40 anos virou hétero. Ele falou, não, isso não é possível. Quer dizer que é possível uma pessoa que viveu 40 anos hétero e virou gay e nunca foi hétero, mas um cara que era gay e virou hétero nunca foi gay. Vocês entenderam que por lado deles ele tem uma preponderância de que
é possível um cara que era hétero, que depois virou gay, que nunca foi hétero, mas um cara que foi gay e virou hétero, para eles não é possível, que ele nunca tinha sido gay, que não, isso não acontece. Claro que acontece. E o pior de tudo é que eles dizem, não, porque virou crente da igreja. Não, mentira, eu conheço pessoas que nunca não são evangélicas, tem pessoas que nem creem assim em Deus diretamente, que eram homossexuais e deixaram desse ato. Alguém pode dizer, não, mas ele deixou, mas tem um jeitinho, mas quem pode provar? Como também é uma pessoa que era hétero e virou gay, também está mentindo também, dizendo que é gay, mas na verdade é hétero. Como é que o cara pode enganar, que o cara que era gay e virou hétero, ele pode estar enganando, dizendo que é hétero, mas que ele, 40 anos que ele viveu a vida de gay, ele continua sendo gay. Mas o cara que era hétero e que virou gay, mas que na idade era sempre gay. Não tem lógica para isso. Então essas pessoas, pro lado deles, eles puxam. Mas não tem nada comprovado cientificamente o que eles estão falando. Essa é a grande realidade. Então a gente podemos perceber que um cara que viveu 40 anos hétero e virou gay, isso foi uma condição sexual, foi uma escolha dele. Agora não quer dizer só porque ele foi 40 anos hétero, que depois ele é gay, que ele nunca foi hétero. E aquele que foi gay e virou hétero, não, isso não é possível. Então isso é uma colocação dele que não tem lógica. Então eu estou fazendo esse vídeo não é para ser contra. Então a homossexualidade, o homossexual sincero, nós respeitamos, mas contra o homossexualismo batemos de frente. Porque enquanto nós queremos defender a família, a gente vamos se manter firme. Agora eu quero ser claro, não é preconceito, não é perseguição da minha parte. Respeitamos, amamos essas pessoas como servos do Senhor? Sim, mas nós não aplaudimos e nós vamos pelo que a palavra do Senhor diz, como nós acabamos de ler. Deus criou homem e mulher para a procriação. Porque se isso for estimulado a certo ponto, como diz Enéas, que a maioria das pessoas do mundo vira homossexual, quanto tempo duraria a espécie humana? Que eu saiba, homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher não procriam. Essa é a grande realidade. Quanto tempo duraria? Então que Deus abençoe a todos. Esse vídeo não é para ofender ninguém, não é para criticar ninguém, é simplesmente para esclarecer o nosso ponto de vista e respeitando aqueles que realmente seguem esse caminho, mas que nós não podemos aplaudir. E eu não vou falar que isso é infelizmente, mas felizmente nós não vamos aplaudir essas pessoas, porque cremos que Deus criou homem e mulher. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.